E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Vitória no dia de ontem, arranca o empate no Maracanã com o Fluminense. Soma mais um ponto na tabela, a gente vai ver a classificação. E o Bahia hoje, às 20 horas, enfrenta o Ceará, brigando para conseguir o seu primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro. Vem com a gente. E aí, minha galerinha, beleza? Tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui, que eu já vi que tá um pouco baixo. Isso. Viu a zoadinha aí? É porque eu cliquei aqui de vez. Deixa eu... Isso. Calma, para que essa zoada toda, cabra. Pronto? Deixa eu ver agora. Eu acho que agora o som ficou melhor, né? Melhorou um pouquinho. Então o Bahia, Vitória, que no dia de ontem jogou, conseguiu empate aos 44 minutos do segundo tempo. Vitória arrancou um ponto lá dentro de um Fluminense difícil. Fluminense difícil de ser ganhado, é um time que toca bem a bola, é um time que sabe circular a bola, né? É um time de grandes jogadores e vem vivendo um grande momento no Campeonato Brasileiro, depois da chegada de Renato. É um time que tem uma forma de jogar, um perfil de jogar. É um time que triangula a bola com perfeição, toque sutil, né? Bem rapidinho. E ontem enfrentou o Vitória, que apesar dos seus problemas que o Vitória tem, Vitória que vem se erguendo desde o jogo do Atlético Mineiro, conseguiu lá empate. Dentro de casa conseguiu vencer o Fortaleza. Saiu ontem para fazer um jogo para consolidar se o seu time realmente tem condição de brigar por pontos melhores no Campeonato Brasileiro. Foi lá e arrancou o empate com o Fluminense, que é difícil, vou aqui dizer, difícil. Vai ser muito difícil alguém lá dentro no Maracanã ganhar do Fluminense ou trazer ponto do Fluminense. Mas o Vitória fez isso no dia de ontem e conseguiu arrancar o seu pontinho lá dentro e um pontinho no bater do gongo. Aquilo que eu digo, vai ter time que vai descuidar aos 44, 45, até mesmo no intervalo, e tem time que vai acreditar que é nesse momento que alguém vai descuidar, né? E assim aconteceu com o Vitória ontem, que não fez um bom primeiro tempo, mas fez para o gosto, veio para o segundo tempo tentando dar umas pontadas, umas olhadas e conseguiu desvencilhar do Fluminense e conseguiu no final do jogo o empate. E a gente vai para a questão da classificação aqui direto, para mostrar como é que está a classificação, né? Como é que ficou o resultado dessa semana dos jogos. Deixa eu ver aqui se a gente traz aqui. Pronto, já estou aqui na parte. Vamos lá? Na quinta rodada do Campeonato Brasileiro só resta o jogo do Bahia de hoje. O Corinthians, que já no sábado, né, deu 2-1 no Sport. Vasco da Gama empatou com o Flamengo e Grêmio empatou com o Internacional. Tudo isso no sábado. No domingo, o Juventude jogou 11 da manhã, que eu acompanhei, e empatou com o Mirassol. Deixa eu ver aqui, trazer um pouquinho mais para baixo para vocês aí. Tá vendo aqui? O São Paulo meteu 2-1 no Santos. Atlético Mineiro, ó, meteu 1-0 no Botafogo. Ganhou a sua primeira. Acho que o Atlético não tinha ganho ainda. Tá no grupo do Bahia também que não tinha ganho. O Fluminense empatou com o Vitória. O Fortaleza tomou 2-1 do Palmeiras. Fortaleza, que já perdeu pro Vitória. Perdeu pro Palmeiras. Certo? E o Bragantino meteu 1-0 no Cruzeiro. O Cruzeiro é aquele que meteu 3 no Bahia. E o Bahia que joga hoje às 20 horas, tentando o seu primeiro triunfo. E o campeonato, a classificação, deixa eu ver aqui se eu trago aqui a classificação. Volta para aqui, Lúcio. Vamos lá para a classificação. Pronto. E a classificação ficou assim. Tá vendo aqui? O Fluminense, que em determinado momento da partida que estava ganhando do Vitória, assumia a liderança, em determinado momento, e no encerrar, no frigir dos ovos agora, o Fluminense ficou como terceiro colocado. Palmeiras é o primeiro, com 13, Flamengo o segundo com 11, Fluminense vem o terceiro com 10 pontos, todos eles já fizeram sua rodada. Bragantino está aqui, o quarto colocado com 10 pontos. É? O Bragantino. O Ceará está aqui com 7 pontos, Corinthians 7 pontos, mas aqui tem o seguinte, o Ceará ainda vai jogar o Ceará. É? Ainda falta um jogo para o Ceará, que é o jogo 2 do Bahia. O Corinthians 7 pontos, Cruzeiro 7 pontos, Vasco 7 pontos,
Juventude, 7 pontos. Entendeu? Juventude, 7 pontos. São Paulo, 7 pontos. Mirassol, 6 pontos. É aqui onde o máximo Bahia pode chegar, a depender do seu saldo. Como o Bahia tem saldo negativo, vencendo o seu jogo, o Bahia deve ficar aqui, no máximo em 13º colocado. Se vencer, está aqui. Porque ele vai a 6 pontos, mas aqui é saldo positivo. E o Bahia, pelo que eu sei, deixa eu ver lá embaixo, está aqui, é saldo negativo de 3. O Fortaleza, saldo negativo. O Fortaleza, deixa eu trazer aqui o Fortaleza, ele tem saldo, não tem saldo nenhum. Não tem saldo nenhum. Deixa eu voltar aqui, você fez o que aqui? Volte aí. Volte aí, Lúcio. Deu um segundinho aí, viu? O negócio aqui tá difícil, rapaz. Vê se agora vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá para a classificação de novo. Bom? Então tá aqui. O Bahia tem saldo negativo de 3. Então, ó, ele pode chegar a 6 pontos e o máximo que ele pode assumir é o 13º colocado. Tá bom? E com isso, ele saindo daqui, ele vai empurrar o Atlético Mineiro para cá. Ele vai empurrar o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro, entre Atlético Mineiro e Vitória, ó, aqui tem uma coisinha que o Vitória está melhor do que o Atlético. Então tá aí, o Bahia aqui no dia de hoje enfrenta o Ceará. Deixa eu voltar para aqui. Deixa eu trazer para mim aqui. Deixa eu trazer esse outro aspecto aqui. Rodrigo Caetano cita Rogério Ceni como possível técnico para a seleção. Estou acompanhando. Deixa eu fazer, eu mesmo vendo eu fazer isso aqui. Aqui eu vou falar cara a cara. Deixa eu falar eu mesmo, olhando para mim mesmo. Leve. Pode levar. Por quê? O povo brasileiro está pouco se lixando para a seleção. Já foi o tempo que o povo brasileiro se preocupava com seleção. Com esse tipo de seleção que é montada aí, não vale 2 tostões, 2 centavos, uma merda. Eu não paro 1 minuto para assistir o jogo da seleção. Eu antes dizia que meus 2 times eram o Bahia e assistia a seleção. Hoje eu não quero nem saber da seleção. Me desculpe, só tem perna de pau e porcaria. Tira um jogador ali ou 2 no máximo. O Luiz Henrique, alguma coisa assim. Mas o restante é tudo perna de pau. É tudo empresário que coloca, dá dinheiro para presidente de federação para ganhar dinheiro. Somente isso, para vender lá para fora. Então, se você levar Rogério Ceni, você resolve 2 problemas para o povo brasileiro. Não, resolve um problema para o povo brasileiro e resolve um outro para o Bahia. Porque leva ele, eu estou livre desse satanás, certo? E uma outra coisa, que arromba a seleção brasileira e o povo brasileiro está torcendo para isso também. Deu para você entender agora por que é que eu quero que ele vá? Por conta disso. Porque agora eu vou trazer direto aqui. Olha, eu acho que um técnico de futebol, para eu fazer um teste de um técnico de futebol, para eu fazer uma avaliação de um técnico de futebol, eu faço assim, eu pego aquele técnico que menos você dá a ele condição financeira para ele ter um time bom, e esse cara aceita esse desafio, e esse cara pega aquele time que ele pegou e se propôs a trabalhar, com todas as dificuldades financeiras para contratar atleta, mas ele é um técnico de nome, resolveu pegar esse desafio, e ele pega esse time e coloca no topo, mostra a forma de trabalhar dele, mete o dedo dele ali e mostra que aquele time mudou por conta dele. Ali você mostra a competência do profissional. Mas aqueles técnicos que recebem milhões, jogadores caríssimos, e vive no conforto por conta de ter esses jogadores caríssimos, o time dele é bom. E tem técnico que nem isso sabe fazer. Mesmo você dando
coisas boas para ele. Ele não consegue fazer. E esse é o técnico Rogério Ceni na minha avaliação. Você dá a ele o que tem de dar. E ele não consegue encontrar. Então, quando você pega um técnico e que ele não recebe quase nada e transforma do nada a água no vinho, ou tira leite de pedra, esse é o cara que sabe trabalhar se você botar uns 2 ou 3 jogadores na mão dele. Mas o cara que tem um plantel, que tem de bom, jogadores bons, que só precisa chegar um conjunto, chegar um denominador como montar o time. E esse cara não consegue fazer isso, é complicado você dizer que um cara desse é bom. Essa é a minha avaliação sobre o treco de Rogério Ceni. Não é que ele tenha jogadores magníficos, mas não se pode estar há 1 ano e 8 meses, mais ou menos, 9 meses já. Não, ele foi entre setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 e mais 4. Ele está 8. Ele está há 20 meses trabalhando no Bahia. Há 20 meses, parte de 2023, todo 2024 e abril de 2025. Ele já está 20 meses trabalhando no Bahia. E ele não conseguiu encontrar, com todas as contratações que o Bahia tem colocado, ele não conseguiu encontrar um time coeso. Porque cada vez que ele encontra isso, ele mesmo desmonta. Nós, torcedores, já encontramos o time. Já encontramos. No meio de tantos jogadores bons, nós já encontramos. Mas ele ainda não conseguiu encontrar, porque cada vez ele tem uma peça diferente. Ah, mas é o seguinte, Lúcio. Mas o campeonato são 3 ou 4 campeonatos longos. Eu monto 2 times no Bahia. E boto em campo. 2 times e boto em campo. O Bahia tem 2 times ou mais. O que não tem um técnico capacitado com essa visão. Qual foi o jogador da divisão de base que esse cara trouxe para cima? Os meninos estão voando. Os meninos da divisão de base. Os pivetes de aço estão voando. Mas esse cara só quer contratação, só quer trazer contratações. Lembra aquele esquema dos técnicos que traz contratação de fora para mamar um dinheiro? É mais ou menos isso. Eu, quando citei na última gravação que o Fred, lembra que eu falei do Fred? O Fred não tem nada a ver, não. É ele querer inventar cada jogo. Se o Bahia não tivesse feito o péssimo jogo que fez lá contra o Cruzeiro, e tivesse conquistado pelo menos a confiança de um time de manutenção, de progressão, não teria problema nenhum dentro de casa com o Ceará. Não é menosprezando o Ceará, não. Mas dá uma descansada em alguém. Agora é obrigado a fazer de tudo e não tem jogador. A maioria quebrado. Não tem Gabriel Xavier e não tem Canives. E outros que estão afastados do departamento médico e outros por opção dele terminando jogando. Então precisamos ter muito cuidado com o Rogério Ceni na administração do Bahia como um departamento técnico do Bahia. Precisa se rever. Ele bota intitulado que não vai ser demitido. Com isso, eu não preciso ganhar jogo nenhum. Eu monto as minhas experiências que eu quiser. Então eu acho que começa a ter no grupo do Bahia aquilo que eu já chamava lá atrás de insatisfação. Alguns jogadores devem estar insatisfeitos. É o que eu acredito. Que deve estar insatisfeito com o Rogério Ceni. Esse é o único motivo que eu encontro. De estar todo jogo, você achar que você vai entrar porque alguém está saindo e você coloca um outro que não tem nada a ver.
Antigamente ele não colocava porque dizia que não tem minutagem. Hoje o cara tá querendo pegar minutagem e ele não coloca. David Duarte, era para ficar de fora do último jogo? Não era. Não era para ficar de fora do último jogo. Até porque ele disse que tinha no banco a solução dos problemas, que era David Duarte, e a torcida pegando no pé. Quando vê um jogo lá fora com o Cruzeiro, ele bota o menino Fred. E mete 3 cabeças de área ali, 3 volantes. Essa bola vai chegar na cada peste, não lá. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu quero ser coerente na minha fala para não contradizer o que eu falei há dias atrás. Rogério Ceni não é técnico para Bahia. Porque Bahia tem jogador à vontade, o que não tem é técnico com vontade. De ser técnico do Bahia, que é ele. Então ele precisa rever muito bem isso. O conforto de não ser demitido faz com que ele permaneça fazendo merda. O técnico tem assim, ele bota o que ele tem de melhor em campo. Durante aquele jogo, ele vai percebendo a possibilidade da necessidade de mudar ou não. Esse é o primeiro passo. Eu começo com o que eu tenho de melhor e vou vendo como é que vai acontecendo as coisas. E no campeonato onde você disputa 5, como já foi que é o baiano, você tem que encontrar em determinadas partidas o risco de você perder. Mas o que o torcedor não quer é perder o campeonato brasileiro. Ele não quer ser rebaixado ao campeonato brasileiro. Porque depois todos os outros campeonatos vão passar. Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores, que poderá se arrastar um pouco mais. Mas o Campeonato Brasileiro em dezembro vai dizer se você caiu ou se você subiu. Então tem campeonato que você tem que optar por ele. E o brasileiro é sempre a opção número 1. 2, a Libertadores. Copa do Brasil, você tem Copa do Brasil, Campeonato do Nordeste. Para você colocar um outro time, pode mudar todo mundo. O que jogou no jogo contra o Ceará, evidentemente, quando vem a Libertadores, você opta pela Libertadores. Mas quem jogou com o Ceará aqui dentro? Agora, porque não é necessidade de vencer, é uma obrigação que nós temos que correr atrás para vencer, para dar uma acalmada, baixar a bola. Mas tem momento que dentro de casa, com determinados adversários, muda o time todo, 100%. Porque quando você faz isso, você cria a expectativa daquele jogador. Olha, o Bahia jogou, está priorizando o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, e Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o Bahia está dando uma enxugada um pouquinho desses outros atletas que jogaram as 2 competições mais importantes que é o Bahia, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Entendeu agora? Vou jogar a Copa do Nordeste. Bote o outro time, totalmente outro time. A Copa do Brasil, totalmente outro time. Para que você não esteja com argumentos de que está quebrando o jogador. Porque nós sabemos que nós não vamos ganhar todos os campeonatos. Olha lá, pode não ganhar nenhum. Mas precisamos mostrar durante o campeonato, qualquer um desses, que nós temos sim condição de lutar até o final. E Rogério Ceni não me deixa tranquilo sobre isso. É isso que eu quero dizer. Então, força total no Brasileiro, força total na Libertadores e dosagem na Copa do Brasil e dosagem na Copa do Nordeste. Pronto, quando você faz isso, você dá um descanso bem. Mas não tirando jogador importante de jogos importantes ou de jogos daquele campeonato que a gente tem como prioridade. Que é o Copa Libertadores e Copa Campeonato Brasileiro. Os outros 2 campeonatos têm atleta à vontade para fazer isso. É o meu ponto de vista. Então hoje às 20 horas tem Bahia e Ceará na Fonte Nova. E a cada dia mais começa a apertar o pescoço. Eu fico com medo do jogo de hoje, porque eu acho que tem insatisfação de jogadores no time do Bahia, com o Rogério Ceni. Para mim tem. Eu espero não ter que dizer isso aqui amanhã e confirmar isso aqui amanhã. Um abraço a todos vocês e até o próximo bate-papo.